amei. O livro Sapiens é um livro interessante de ler, extremamente superficial, mistura um monte de coisa sem explicar um monte de coisa, mas entre os historiadores que eu conheço, top do mundo, ninguém dá a mínima bola pro que ele fala. Hoje vamos falar sobre como ler livros de história e para isso vamos tomar como base o livro Como Ler Livros de Mortimer Adler. Tolstói pensava que as causas de toda a ação humana elas são tão variadas, tão complexas e tão profundamente ocultadas por motivações inconscientes que é impossível saber por que qualquer coisa aconteceu. Os livros de história eles são muito interessantes, só que há um problema muito grave em boa parte deles. Ah, Patrick, mas como assim? É extremamente difícil para você confirmar se alguma coisa que está num livro que conta uma história de anos e anos atrás é verdade ou é mentira. A história é uma construção humana. Assim ela é feita a partir de registros históricos, como documentos, relatos orais ou até mesmo artefatos. E por várias vezes esses registros eles são incompletos e subjetivos. Ah, Patrick, mas como assim? Os documentos podem ser falsificados, os artefatos podem ser interpretados de forma errada e os relatos orais eles podem ser influenciados pela memória, pela ideologia ou pelos interesses daquela pessoa que está falando. E é por isso que a história é apenas uma interpretação do passado e dificilmente vai ser uma reprodução fiel dele. Basta vocês lembrarem lá do Caibalion. Todas as verdades são meia-verdades. Por quê? Porque você está vendo só um recorte dela. O historiador ele pega apenas um recorte, que é esse registro histórico. Existem casos em que o historiador tem mais que um recorte histórico? Sim, existem, só que a gente tem que analisar isso com cuidado. Dessa forma, dificilmente, mesmo que a gente leia vários livros, busque diversas informações, dificilmente a gente vai ter a verdade absoluta do que aconteceu num tempo passado. E nesse vídeo eu vou me basear no livro Como Ler Livros de Mortimer Adler, que já tem resenha aqui no canal inclusive, para dar dicas para você sobre como ler livros de história. E para isso vamos seguir o seguinte sumário. Vou falar para você sobre a dificuldade para alcançar essa verdade absoluta, sobre a construção histórica e sobre os benefícios de estudar história. E se esse assunto te interessa e quer saber mais sobre como ler livros de história, então te aguardo depois da vinheta. Se ainda não me conhece, eu sou o Patrick do canal Só no Papiro, um local onde a gente fala sobre livros, resenhas de livros e resumos de livros, tudo buscando o conhecimento útil. E se você já me conhece, então inscreva-se no canal e deixe o seu like. Hoje vamos falar sobre como ler livros de história e para isso vamos tomar como base o livro Como Ler Livros de Mortimer Adler, que já tem resenha aqui no canal. É um livro excelente para quem gosta de ler, para quem quer ler com mais qualidade. Então o autor ele começa nos dizendo que a história ela é cronotópica. Essa palavra nada mais é do que a mistura de duas palavras gregas, cronos, que significa tempo, e topos, que significa lugar. Ou seja, ela trata de algo que aconteceu num determinado lugar, num determinado período de tempo. Só que, pessoal, quando a gente busca um livro de história, a gente quer saber o que aconteceu de verdade. E o problema aqui é que nem sempre a gente acha a verdade nesses livros de história. Ah, Patrick, mas como assim? Lá no Caibalion a gente viu que tem o princípio da polaridade. Ele nos informa que todas as verdades são meias verdades. Assim como São Tomás de Aquino acreditava que Aristóteles, apesar de ser brilhante, ele não tinha a visão de todo, ele tinha apenas um recorte da realidade, a ideia é de que nós, seres humanos, dificilmente vamos chegar à verdade absoluta. Quem a conheceria é só o ser onisciente que está lá em cima. Assim, o grande problema da história é que a gente dificilmente vai conseguir dizer de fato se aquilo que a gente leu, aquilo que os historiadores buscaram é a verdade absoluta. Isso com certeza é chocante e foi assim que eu me senti quando tive contato com esse fato. Só que eu vou explicar melhor para você a respeito. Como eu disse na introdução, a história ela trabalha com registros históricos, como transcrição de depoimentos de personagens importantes, como nós temos o livro Operação Araguaia, que fala sobre o período militar, com um diário pessoal, como pode ser visto no livro Diário de Anne Frank, e até mesmo com a coleção de cartas, como Cartas a Lúcio, que é de Sêneca. Só que na verdade essas obras que eu citei, elas não são registros históricos, mas sim livros de história. Os livros de história, eles são textos narrativos que são organizados de maneira mais ou menos formal, que nos conta a história sobre um acontecimento ou sobre uma sequência de acontecimentos passados. O maior problema com esse tipo de livro é a reconstrução verdadeira do passado. Ah, Patrick, mas como assim? O papel da nossa memória não é lembrar detalhadamente como tudo ocorreu, mas sim lembrar do que é relevante para nós, o que é relevante para você. E por relevante aqui, eu quero dizer o que é use para você. Um mnemônico que significa útil, faz sentido ou é interessante. Isso tudo considerando quem? Considerando você. Caibalion nos diz que todas as verdades são meias verdades exatamente por isso. Ou seja, o que foi útil, fez sentido ou foi interessante para uma testemunha pode não ser importante para a elucidação de algo que aconteceu, por exemplo. Para que você entenda melhor o tanto que isso é complicado, vamos imaginar uma situação em que você é o jurado de um acidente de trânsito no caso. Então você vai escutar o testemunho de diversas pessoas e vai lembrar que no tribunal existem regras para que aquele testemunho seja relevante. Por exemplo, uma testemunha
testemunha não pode supor nada, não pode imaginar, ela também não pode fazer hipóteses, exceto em condições cuidadosamente controladas pelo magistrado. E mesmo tomando todos esses cuidados que eu estou falando para vocês, será que é possível ter certeza absoluta de que tudo ocorreu daquela forma que a testemunha falou? Pois é, um exemplo muito interessante disso é aquele caso da Suzanne von Richthofen. Por aqui, até pouco tempo, eles chegaram a fazer 2 filmes a respeito dos eventos que chocaram o Brasil. A menina que matou os pais, que é a versão do namorado, e o menino que matou meus pais, que é a versão da Suzanne. Depois eu até acho que saiu um outro, mas pro conteúdo desse vídeo, o relevante é isso aqui, tá? O profissional de história que estuda e escreve sobre o passado humano é chamado de historiador. O historiador, ele busca informações sobre os eventos que muitas vezes se passaram há muito tempo, quando até mesmo ele não era nascido e todas as testemunhas daquilo já morreram. Os indícios que eles usam, por vezes, não passaram pelo crivo do tribunal, ou seja, podem ter sofrido alterações da imaginação da pessoa, das hipóteses ou até mesmo das estimativas. Os testemunhos das pessoas, eles não podem ser confrontados. Não há garantia nenhuma de que eles realmente têm ideia do que estão dizendo. Nós sabemos que alguns fatos históricos ocorreram, como por exemplo a proclamação da República, que ocorreu em nosso país em 1889. E disso ninguém discorda, só que será que a gente pode ter certeza quando a gente busca por que isso aconteceu? Então vamos analisar as hipóteses. Alguns dizem que ela aconteceu porque a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e acabou libertando os escravos, incomodando o pessoal do café. E esse pessoal foi quem agiu para que acontecesse a proclamação da República. Outros dizem que é por causa do conflito que teve entre Dom Pedro II e a Igreja, naquela situação toda da maçonaria. Já uma terceira vertente acredita que foi por causa do positivismo de Auguste Comte, que tomou conta do ambiente militar. Você pode escolher o seu historiador preferido para dizer que foi assim ou assado, mas a gente nunca vai ter certeza se o que ele falou é realmente verdade. E dessa forma, de acordo com Adler, o que acaba sendo mostrado nos livros de história acaba sendo uma mistura entre ciência e ficção. Ah, Patrick, mas como assim? Ciência porque ela busca validação em fatos históricos relevantes, e ficção porque o historiador ele tem que contar uma história, ou seja, uma ficção tentando explicar o que aconteceu, tentando ligar esses pontos. Um exemplo disso é um dos livros que mais me impactaram, que foi o livro Sapiens, do Yuval Harari. O Harari ele é um exímio contador de história. Você começa a ler esse livro de uma forma e sai cheio de novas perspectivas. Só que o problema desse livro, do livro Sapiens, é que nele ocorre uma sequência gigantesca de afirmações das quais você nunca consegue confirmar quais são as fontes que aquele autor usou. Pessoal, num livrinho desse tamanho, ele se propõe a falar toda a história da humanidade. E cá entre nós, se ele fosse usar todas as fontes que ele usou, se é que ele não imaginou nada que está aqui, precisaria de uma referência bibliográfica de metade desse livrinho aqui, tá? E pessoal, essa ideia não é minha. Quem falou isso foi Miguel Nicodelis, que é uma das pessoas que é citada pelo próprio Yuval aqui nesse livro. O livro Sapiens é um livro interessante de ler, extremamente superficial, mistura um monte de coisa sem explicar um monte de coisa, mas entre os historiadores que eu conheço, top do mundo, ninguém dá a mínima bola para o que ele fala. Nicodelis nos conta que Yuval Harari ele não tem qualquer reconhecimento entre os historiadores. Na verdade, ele tem reconhecimento entre os leigos. E com isso, eu não quero dizer que o historiador ele é um contador de histórias, um Forrest Gump. O que o Adler diz aqui é que os historiadores eles têm que criar uma hipótese para ligar esses pontos, só que ainda assim eles são presos aos conceitos científicos. Tolstói pensava que as causas de toda a ação humana elas são variadas, são tão complexas e profundamente ocultadas por motivações inconscientes que é impossível saber por que alguma coisa realmente aconteceu. E é por isso que o Adler, o autor do livro Como Ler Livros, ele recomenda pra gente que quando a gente lê um livro de história, a gente busca informações sobre quem é o historiador. Qual é a posição política, ele serve a algum partido, ele busca imparcialidade. E pessoal, vale lembrar, isso vale para a direita e vale para a esquerda. Assim, esse é o primeiro passo para escolher um historiador de confiança. Vale lembrar também que a imparcialidade de fato ela não existe, mas sim existe aquela pessoa, aquele historiador que se esforça para ser imparcial e tem aquele que é totalmente parcial. E se você quer saber qual é a posição do autor, sempre vai ficar nas entrelinhas, nas palavras que ele escolheu para representarem aquilo que ele está falando. A segunda dica que o autor dá é que você leia mais que um livro sobre determinado tempo. Assim você teria pelo menos duas visões diferentes sobre um determinado fato, sobre como ele teria ocorrido. No Brasil, por exemplo, você poderia muito bem ler os livros Operação Araguaia e ler o livro A Verdade Sufocada, que são livros de visões contrárias sobre o que aconteceu no regime militar. E analisando os dois, você pode buscar pontos que se conectam para entender melhor o que aconteceu. Mas Patrick, se tudo acontece do jeito que você falou, então por que eu deveria continuar lendo livros de história? Adler nos recomenda que a gente leia os livros de história não só para entender o que teria acontecido, mas também para colher informações sobre como os homens agem em determinado tempo, em determinado lugar. E as ações humanas, elas tendem a se repetir. Quem fala uma frase muito sábia com
relação a isso foi Edmund Burke, que disse que aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Se você chegou até aqui, então esse vídeo com certeza merece o seu like e o canal merece a sua inscrição. Eu sou o Patrick do canal Só no Papiro, por hoje é só aí, valeu!